Imensurável estar mais uma vez nesse altar. Este lugar não é outro senão a casa. Um grande temor de Deus no meu coração, sempre que coloco os meus pés nesse lugar. Hoje eu trouxe junto a minha companheira, nós estávamos em Curitiba no final de semana, e foi sinal em família. E a Samanta, que eu adotei, agora é minha filha. Samanta é filha, né? E temos conversado bastante. Eu louvo a Deus por tudo isso. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 10, e o versículo de número 10. Eu quero ler apenas a parte B, e ela será suficiente para que a gente possa meditar nessa noite a palavra de Deus. Em um dos seus ensinamentos, certa vez Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Tome assento, por gentileza. Sabe, amados, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente precisa olhar com cuidado, o cuidado de cada ensinamento. Porque eu tenho dito, por onde tenho passado, e não me canso de repetir, que a palavra de Deus, ela não se cumpre quando nós lemos. Você ouve, entende e tem coragem de mudar. Por isso da palavra converter, conversão. Converter é mudar de direção. Mas converter dói. Converter mexe com os brios. Converter mexe com o interior. Converter mexe com aquilo que os outros não veem. E nós nos acostumamos a mostrar só o nosso exterior. E é por isso que eu falo sempre, já ministrei várias vezes nesse altar, não só aqui na sede, como em muitos setores do campo, que muitas pessoas não mudam de vida mesmo depois de 10, 15, 20 anos dentro da igreja, porque elas até concordam em mostrar no exterior aquilo que os outros precisam ver. O problema é quando os outros não estão vendo. O problema é aquilo que fica guardado aqui dentro. O problema é aquilo que ainda continua no escuro. Quem está comigo diz amém? E eu aprendi um princípio desde menino: se está no escuro, não é de Deus. Tudo aquilo que é obscuro, tudo aquilo que precisa ser secreto, se está escondido, se não pode vir à luz, Deus não está, porque Deus é luz, e quem está nele é luz e brilha, e não tem problema de sair para fora. Porque você só vai fluir na tua vida aquilo que você é dentro. Você nunca vai conseguir liberar aquilo que as pessoas veem. Por quê? Porque o Espírito, ele dá testemunho da verdade. E a verdade não é aquilo que você aparenta. O que você aparenta é a tua reputação. Aquilo que você guarda é o teu caráter. E o Espírito Santo, ele dá testemunho do teu caráter. E por isso que muitas pessoas nunca vão mudar de vida, mesmo dentro da igreja. Porque elas acostumaram a viver uma vida só de aparências.
elas nunca vão conseguir fluir. E por que não vão fluir? Porque elas não conseguem viver o Evangelho de verdade. Elas não conseguem praticar aquilo que o pastor Arthur leu aqui. Se não me falha a memória, foi o pastor Arthur que leu. Elas não têm coragem de amar os outros, elas disfarçam, elas vivem uma vida de disfarce. O que as pessoas não percebem é que as nossas orações são egoístas, porque nós ainda nos sentimos indivíduos e achamos que dentro da igreja existem vitórias pessoais. Nós ainda achamos que Deus ama mais o Pedro do que o Paulo. Nós achamos que as pessoas chegam no céu mais rápido porque elas gritam mais na oração ou porque elas têm mais variedade de línguas. Esquece. Variedade de línguas só tem uma função: edificar você mesmo, não serve para mais nada. Está escrito, eu não estou forçando. Quem fala em línguas edifica-se, não serve para mais nada. Quando nós falamos no coletivo, e é isso que a igreja ainda não entendeu, quando nós falamos no coletivo, a palavra é unidade. E na unidade, você morre para o outro viver. Na unidade, você renuncia para o outro ganhar. E isso dói, isso fere, porque eu quero ganhar, eu quero ser mais do que os outros, eu preciso ser maior do que os outros. Está dentro de mim, o meu carro tem que ser melhor, o meu terno tem que brilhar mais, o meu sapato tem que ter 3 cores. E isso incomoda algumas pessoas ainda. E amados, eu acho que já disse aqui nesse altar e vou repetir. Se a gente prestar atenção no texto de Ana e Penina, a Ana orava dizendo assim, eu creio que ela orava assim: por que eu te sirvo e tenho que perder para essa mulher todo ano? Porque a Penina teve filhos e filhas. E a Ana continuava estéril, mesmo sendo crente. E enquanto ela orava pedindo um filho para competir com a Penina, ela não ganhou. Não adianta, não é assim que Deus vê o reino. Quando foi que a Ana se tornou mãe? Quando ela entendeu que o reino era maior do que a competição que ela tinha com a Penina, e ela mudou a oração. No dia que ela orou assim, ó, se deres para mim, eu dou para tua casa. Deus disse, agora você vai ser mãe. Quando nós temos coragem de colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Quem está conseguindo entender o que eu estou dizendo, diz amém. E é por isso que essa vida de abundância, ela não é vivida pela maioria da igreja. E eu tenho coragem de falar. A maioria das pessoas das igrejas, eu não estou falando daqui, quem está conseguindo entender a minha linguagem? A maioria das pessoas que estão abarrotando as igrejas mundo afora, elas não conseguem viver esta abundância porque elas acham que aceitaram a Jesus e que agora Jesus é o empregado delas e que Jesus tem que ouvir elas e que Jesus tem que servir elas e que o poder de Jesus é só para ela e que é do jeito dela, é na vontade dela, no horário dela, porque ela quer. Esquece tudo isso, esquece, pode fechar a tua Bíblia e começar a ler tudo de novo. O reino de Deus é maior. Jesus não morreu por mim só. Jesus não morreu para me agradar. Jesus morreu pelo todo. É por isso que muitos ainda comem e bebem do pão indignamente, porque eles não conseguiram ainda discernir o que é o corpo. No corpo não existe um sem o outro. No corpo ninguém ganha e ninguém perde, só o reino tem que ganhar. A batalha aqui é a seguinte: o reino e o inferno. Não é nós. Não somos nós. A batalha aqui é reino de Deus e Satanás. Sabe, amados? E muitas pessoas continuam engravidando de coisas erradas. Final de semana eu ministrava em Curitiba e Deus me deu uma palavra. Você precisa aprender a engravidar da coisa certa. Pastor, do que a gente engravida? Se é o Espírito Santo quem manifesta em nós a vontade de Deus, a gente precisa aprender a estar grávido daquilo que é gerado no céu. Só aquilo que é gerado no céu, Deus tem compromisso na terra. Quem está conseguindo entender? Se quiser anotar em algum lugar, pode anotar.
Gravidez gerada na terra é barriga d'água. E barriga d'água, uma hora estoura. Ou murcha. Você tem que ser virgem, entender quem é você dentro do reino, dentro desse processo, dentro do reino. Pastor, mas por que nós ainda queremos ganhar uns dos outros? Nós ainda queremos ganhar uns dos outros. Porque durante muito tempo a gente continuou fazendo as nossas campanhas. É o nosso carro, é a minha casa, é o meu comércio, é o meu dinheiro, tudo é meu. Então o outro que se lasque, desculpe, feche a Bíblia, abra e comece a ler de novo. Talvez você ainda não entendeu nada sobre reino. Mas e por que erramos tanto assim, pastor? Porque a igreja ensinou a gente a passar pela porta da graça. E a porta da graça foi uma maravilha. Por quê? Porque não custou nada. A gente nem conseguiria abri-la mesmo. Não haveria nenhum sangue aqui que pagasse, a não ser o sangue inocente do nosso Senhor Jesus. Agora os mais atentos à palavra vão perceber, e eu estou falando isso aqui com propriedade, e eu tenho aqui homens de Deus, mulheres de Deus que estudaram a Bíblia, sabe? Mais de 70% das falas de Jesus não são sobre salvação. E por que não são, pastor? Porque salvação era com Ele. Ele veio para nos salvar, Ele era o Redentor, Ele sabia que subiria naquela cruz, Ele sabia que seu sangue seria derramado. Então Ele estava dizendo assim: eu não preciso falar sobre salvação, porque vocês não vão conseguir pagar mesmo. Então sobre salvação é comigo, eu subo lá, eu vim para subir lá. E quando Satanás disse não vai subir, Ele disse para trás de mim: eu vou subir sim, aquela cruz é minha. Mas e sobre o que Jesus falou então, pastor? Jesus falou sobre o que nós deveríamos entender, o que fazer depois que passasse pela porta da graça. Porque tem algo que nós ainda não entendemos. Do mesmo jeito que a graça não custou nada, o reino custa tudo. Porque Ele trouxe você até a porta da graça, abriu a porta da graça para você. Quando Ele morreu na cruz, diz a Bíblia assim: quando Ele entrega o Espírito, o céu escurece, a terra treme e o véu se rasga. Está aberta a porta da graça. Pode entrar. E o que vamos fazer dentro do reino? Senhor, como é que vai ser dentro do reino? Esquece o eu e começa a viver o nós. Primeiro princípio do reino: não existe mais eu. Primeiro princípio dentro do reino: nem eu e nem você ganha. Ganha ele ou ele perde. Se tem alguém torcendo para ganhar sozinho, o inferno está ganhando junto com você. No reino de Deus, o reino ganha ou o inferno ganha. Só existe uma batalha aqui: céu e inferno, reino de Deus e Satanás. E é por isso que as pessoas não destravam. E por que elas não destravam mesmo dentro da igreja? Sabe, amados, você nunca se fez essa pergunta? Por que se nós servimos a um Deus que tem todo o poder no céu e na terra, ouvimos a mesma mensagem? Preste atenção aqui, eu sei que estou ministrando a pessoas inteligentes. Se nós estamos servindo ao mesmo Deus, se nós acabamos todos de sentir a mesma presença, Ele está aqui, amém? Ele está, pastor? Aham, Ele está. Assim como Ele estava nas 7 igrejas da Ásia. Não tinha uma preferida. Mas pastor, mas e a diferença entre elas? Era o que elas faziam. Mas Ele era Senhor de todas elas e tinha um anjo em cada uma delas. Esse preciosismo de achar que Deus tem preferidos não tem apoio em um versículo só. Nós ainda não prestamos atenção que se dependesse de Paulo, Pedro não seria o que foi. E se dependesse de Pedro, Paulo também não seria o que foi. Mas e por que foram? Porque apesar de eles serem 2 turrões, cada um do seu jeito, eles entendiam que o reino era maior do que eles.
Quem concorda comigo que o reino de Deus é maior do que nós? E as pessoas hoje querem ganhar a todo pano. Importa que eu ganhe, não importa quem perca. Sabe, queridos, muita gente, e aí nesse desespero, as pessoas engravidam. Por que me veio essa palavra? Porque eu me lembro de uma tia, que inclusive eu perdi há poucos dias. Quem me segue nas redes sociais sabe que faz menos de 2 meses que eu perdi a minha mãe e a minha tia, as 2 irmãs. Uma morreu sem saber da outra. Pastor Pires, inclusive, conheceu as 2, né, pastor? Esteve comigo lá na casa da minha tia em Guarapuava. A minha tia era estéril. Durante muito tempo, minha tia não conseguia ter filhos. E eu me lembro de uma vez que ela queria tanto ter um filho, que ela teve uma barriga d'água, que é uma gravidez falsa. Eu sei que muita gente aqui sabe o que é isso. E esses dias eu estava pensando nisso, estava preparando uma mensagem para ministrar em Curitiba, e me veio isso. Já passou da hora da igreja ficar grávida daquilo que é do céu. Porque se eu ficar me enchendo de coisas dessa terra, eu quero, é meu, é do meu jeito, é do meu jeito, é do meu jeito, querido, isso é barriga d'água. Alguém te engravidou de coisa errada. Não é do nosso jeito. O reino de Deus é maior. E Deus tem compromisso com coisas geradas nele. E não adianta ficar insistindo em coisas que são geradas aqui. Eu falo sempre disso, eu brinco sempre com... O meu sobrinho gosta muito de futebol. E a gente, às vezes, brinca, né? Porque ele torce para um time, eu torço para outro time. E aí ele fica sempre me cutucando, o time dele está bem melhor que o time que eu torcia, né? Eu nem gosto mais de futebol mesmo. E a gente fica sempre brincando com isso. E eu digo assim... Aí, esses dias nós estávamos brincando, saiu o negócio assim, mas nem com oração. Eu falei, e oração é que não vai ver. Que seja com oração ou com bruxo, não daria certo. Eu falei, se fosse com bruxo, se fosse assim, o tal time lá que tem um bruxo registrado, carteira registrada, nunca perderia. Tem o outro lá que paga um bruxo para fazer trabalho todo dia de jogo também, nunca perderia. Tem o outro lá que tem jogadores de futebol que oram todo dia antes de começar o jogo também, nunca perderia. E aí Deus teria que se posicionar. Quem está me entendendo diz amém? E se tem jogadores crentes dos dois lados, como é que faz? Como é que é, pastor? 0-0 todo jogo, meu filho. 0-0 todo jogo. O pastor matou a charada. 0-0 todo jogo. Quem aqui assiste jogo de futebol sabe que hoje é muito mais comum do que a gente imagina ter jogadores dos dois lados. E se fosse entrevistar os dois do final do jogo, pergunta para o vencedor, ele vai dizer assim, Deus está comigo. E se fosse entrevistar o perdedor, o que ele faria? Não, querido, o reino de Deus é maior do que essas coisas. Nós vivemos uma coisa engraçada, nós temos um fenômeno dentro da igreja. De novo, eu não vim aqui falar da igreja, estou falando da igreja no macro. Nós vivemos um fenômeno dentro da igreja. Temos esse Deus tão poderoso. Temos pessoas assíduas, temos pessoas que inclusive oram. Você já parou para pensar que tem gente que ora uma vida inteira e não destrava do mesmo jeito? Eu tenho coragem de falar. Tem ou não tem gente que ora e a vida não destrava? Pastor, e por que não destrava? Porque o princípio vem antes da oração. As pessoas ainda não perceberam isso, que inclusive para Deus responder uma oração, ela tem que estar dentro do princípio. Não sei se prestou atenção no que o pastor Arthur leu aqui. Resposta de oração é só para quem está dentro dos princípios. Porque só depois de cumprir o princípio é que eu vou responder, você vai pedir, eu vou te dar o que você quer. Só se estiver dentro do
princípio. E o maior deles é a lei do amor. Então, só se você ama, daí eu vou responder a tua oração. Então, não adianta eu dizer assim, Senhor, escute aqui. Não adianta eu dizer assim, Senhor, mata o meu vizinho, eu sou teu servo e ele é do capeta. Mata ele porque eu não aguento mais ele. Deus vai responder? Então esquece. Porque senão Deus teria que matar todo mundo. Porque para o teu vizinho você pode ser um chato também. E se tiver 2 vizinhos crentes, para quem que Deus está torcendo? Sabe quem que destrava mais? Quem aprendeu a viver quietinho dentro dos princípios. Pastor, e como que se vive dentro dos princípios? Quem rege esse reino é Deus. E você só faz a vontade dele. Eu não quero engravidar de coisa gerada na terra. Eu quero viver grávido daquilo que foi gerado dentro dele. Barriga d'água estoura, querido. E às vezes o cheiro nem é bom. Sabe, amados, nós vivemos fenômenos de ver as pessoas travadas. E hoje eu comentava na casa da minha irmã, estou hospedado na casa da minha irmã, e eu dizia para minha irmã, no fim de tudo, o Espírito Santo fica assim, eu vim para que o reino ganhasse. Por isso que o Espírito Santo não entra. O Espírito Santo leva ao Pai o nosso culto racional e a nossa adoração. E as orações da nossa vontade não passam do teto, esquece. A menos que você tenha uma cadeia temática de versículos para me mostrar na Bíblia. E qualquer um aqui está desafiado. Se o reino ganha, nós até colhemos os benefícios. Só tem um que eu conheço que quis ganhar sozinho. Foi Satanás. E ele perdeu. O que as pessoas não percebem é que orgulho e soberba foi um presente deixado pelo diabo dentro do ser humano desde o jardim do Éden. E as pessoas, mesmo sabendo, não se rendem. Elas engravidam de coisas geradas na terra. Alguém disse que elas são maiores do que não sei quem. E elas vivem uma vida derrotada, mesmo dentro da igreja, só porque não se rendem e não renunciam. Sabe qual é uma das maiores características mais maravilhosas do homem? É ter coragem de ser humilde. Ser humilde. Ser humilde. Jesus nunca confrontou ninguém quando era afrontado. Percebeu? Talvez o maior de todos depois de Jesus, Paulo, nunca tentou provar nada e se contentou em morrer preso, porque ele queria que o reino ganhasse. Paulo perdeu a vida inteira para que o reino ganhasse. E por causa de homens como Paulo, nós estamos aqui. E eu tenho sempre um pensamento, aonde o reino de Deus vai chegar, do jeito que as pessoas estão se comportando dentro da igreja. Com tanta gente torcendo para ganhar sozinho, como se isso fosse um time de futebol, e como se Jesus fosse obrigado a escolher um lado. Jesus só tem um lado, o lado das almas. Jesus só tem um lado, o lado das almas. Jesus morreu pelas almas. Pastor, e o senhor se posiciona como? Do lado das almas. Sempre. Sabe por quê? Eu disse para minha irmã hoje, eu não quero a minha vida travada. Por culpa de Jesus, é porque ele está contra o Senhor? Não. É porque isso aqui eu faço sozinho. O livro já é selado e as palavras já estão liberadas. Sabia disso? É você quem libera e é você quem trava. Porque, de novo, se não cumprir o texto que o pastor Arthur leu,
se você não estiver ligado na videira, se você não entender os princípios, se você não amar o próximo, se você não renunciar por ele, talvez nós não tenhamos entendido o que é reino. O que é reino, pastor? No reino, eu me humilho para o outro ser maior do que eu. Não, mas eu tenho que ser o maior. Então ainda você tem que ser o menor. Não adianta. Sabe, queridos? E o diabo, que de bobo não tem nada, descobriu que não precisa mais tirar as pessoas da igreja. O diabo não precisa mais desviar as pessoas. O diabo deixa as pessoas pensarem que elas continuam crentes. Deixa ela sentada lá, que dela fica enganando a si mesma. Teve o tempo que o diabo pegava as pessoas, jogava lá fora, colocava na valeta, fazia beber, jogar, fumar, prostituir, e agora é um desviado. Hoje o diabo diz assim: não, fica aí quietinho, pensa que é crente, você vem para cá do mesmo jeito. Porque, irmão, tem gente que vai com religiosidade debaixo do braço para o inferno. Tem gente que vai para o inferno do mesmo jeito. Porque ou Deus está nos governando, ou a gente está grávido de coisas geradas na terra. Sabe? Mas como assim, pastor? O diabo nunca vai te atacar no propósito. Sabe por quê? Eu estou olhando para um monte de pastores aqui. Estou olhando para um monte de gente que é crente aqui, que cresceu ouvindo a palavra. Se o diabo vier para cima da gente, tentar fazer a gente quebrar um propósito, fugirmos do propósito, a gente está atento. Para o propósito a gente está atento. Opa, peraí, Satanás. Não, eu tenho um propósito. Então o diabo sorrateiramente vem e faz as pessoas quebrarem os princípios. Por quê, pastor? Quer anotar isso aí? Porque toda pessoa que quebrar o princípio não vai conseguir chegar no propósito. Então as pessoas ficam, elas não conseguem ser fiéis, elas não conseguem cumprir princípios. Pastor, que princípios são esses? Amor, que é uma coisa que a gente não deveria perder um pelo outro. Amor é princípio. Diga comigo: amor é princípio. Humildade é princípio. Unidade é princípio. Entrega é princípio. Renúncia é princípio. Ser menor é princípio. Relacionamento é princípio. E sorrateiramente ele fez com que as pessoas perdessem o amor pelos princípios. E tem uma outra frase que eu queria que você guardasse no teu coração. Toda vez que quebramos um princípio, nós vamos nos distanciando do propósito. E aí as características começam a aparecer. Que características são essas, pastor? Escute o que esse humilde pregador vai dizer. Esses dias eu estava olhando para a Bíblia e algumas coisas me saltam aos olhos. A igreja aqui já sabe, quem me ouviu pregar sabe que eu gosto muito dos termos originais. Eu gosto de me aprofundar nos originais da Bíblia. E eu descobri esses dias que se esforçar é diferente de fazer força. No original, se esforçar é diferente de fazer força. E por que é diferente? Porque aí eu fui descobrir que todos os que foram obedientes na Bíblia se esforçaram. E todos os que foram desobedientes viveram fazendo força. Pastor, e quando que eu sei que eu estou na direção de Deus e dentro dos princípios? Quando as coisas fluem, quando você não precisa fazer força. Se você está fazendo força para conquistar alguma coisa na marra, você está fora do princípio e está longe de Deus. Se está fazendo força, está fora de Deus. Porque aos vencedores e aos obedientes, Deus disse: apenas esforçai-vos, esforça-te e tem muito bom ânimo. Os que vivem dentro dos princípios de Deus só se esforçam e as coisas fluem. Os que vivem maquinando, tramando,
fazendo coisas ocultas, fazendo força para que dê certo, estão fora do propósito. E aí a gente vai olhar para a Bíblia e vai encontrar quantos exemplos, pastor? A Bíblia inteira. Dá para desenhar se alguém quiser. Josué foi um vencedor. O que Deus mandou ele fazer? Fazer força ou se esforçar? A Josué Deus disse: esforça-te. Porque tem uma coisa que a gente ainda não entendeu. Um homem pode até manejar bem uma queixada de jumento, mas se ele não estiver na direção de Deus, ele não mata 1000 sozinho. Concorda comigo? Davi foi contra um gigante, ele era um menino. Claro que ele sabia a direção da pedra, ele sabia manejar a funda, mas sem a força de Deus, nenhum gigante cairia com uma pedra na testa. Por favor. Sabe o que é interessante, queridos? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver grandes homens e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, dentro desse exemplo. Eliseu foi um grande profeta. Não precisou fazer força nenhuma para fazer o dobro do que Elias fez. Nunca fez força, apenas liberava a palavra. Sabe o que nós não entendemos ainda? Quando nós entendemos que a guerra é de reino, então nós só liberamos a palavra. Nós não precisamos ficar arquitetando, tramando. Alguém está entendendo? Quando é de Deus, você só libera a palavra. Perceba que Eliseu, inclusive, tinha um miserável de um Geazi do lado, exatamente para nos ensinar isso. Porque do mesmo jeito que Eliseu não fazia força nenhuma, o Geazi vivia fazendo força. Deu certo, pastor? Nem com o bordão de Eliseu ele deu certo. Nem com Eliseu dizendo, vai com o meu bordão, não deu certo. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com quem vive fazendo força. O bordão era de Eliseu, mas a palavra de Deus não estava com Geazi. E o Eliseu tentava, vai meu filho, vai na frente, vai, o bordão é meu, vai. Não vai. Sabe, do mesmo jeito que Josué não fez força e ganhava as batalhas. Aliás, tem um momento que Josué passa apurado. É o momento em que ele vai para a guerra contra os amalequitas. E o Moisés foi para o monte orar. E o Josué se empenhou. E porque ele era obediente, diga comigo, Josué era obediente, mas ainda assim dependia de autoridade. Quem conhece a Bíblia já entendeu, né? Mesmo ele sendo obediente, ele dependia da autoridade. Você pode até ser bom no que você faz, mas se você quebrar o princípio da autoridade, você está fora. Está na Bíblia, Moisés levantava a mão, o Josué ganhava. Moisés baixava a mão, o Josué perdia. Moisés levantava a mão, Josué ganhava. Era o mesmo Josué, era o mesmo exército, eram as mesmas armas, eram os mesmos inimigos. Não quebre princípio. Viva debaixo de princípio. Tem uma coisa que eu aprendi no meu ministério há muito tempo. Eu aprendi a ganhar perdendo. Porque o que é meu só chega em mim na hora dele, do jeito dele.
O que não é meu, não adianta eu forçar, porque fora de hora não vem. Na força do braço, nem o Sansão ganhou. Na força do braço, o Sansão sempre perdeu. E por que perdeu? Porque quebrou o princípio, porque desobedeceu. Não devia ter quebrado o princípio. E de repente o homem fortão, de uma hora para outra, se vê careca, penso eu, mas pelo menos com o cabelo bem curtinho, com os olhos furados, nas mãos dos inimigos, jogado numa masmorra, servindo de bobo da corte. E quando que Deus teve misericórdia de Sansão? Uma última vez. Uma última vez é diferente de segunda chance. Quando que Deus teve misericórdia de Sansão? Uma última vez. Quando ele lembrou que tinha um propósito de vida e pediu a Deus uma última vez: me deixa pelo menos cumprir o meu propósito. E aí Deus disse: então vai. Só não precisava morrer com eles. Deus tem para todos uma vida de abundância, e isso mexe comigo. A palavra é lançada a todos. E tem uns que a gente conhece que não fazem força nenhuma e as coisas vêm na mão. Alguém está me entendendo? E tem outros que são turrões, brigões. Irmãos, eu não tenho medo e nem vergonha de dizer. Hoje eu conversava com a minha irmã algo muito sério e ela sabe disso, e eu conversava com ela sobre isso. O meu pai foi um homem de muita oração, de muito jejum e de monte, inclusive. Meu pai era um homem que orava no monte, gostava de orar no monte, orava pelos outros, Jesus curava. Tem uma história fantástica com a vida dos outros, mas a vida do meu pai nunca destravou, e isso ele me ensinou, Pastor Pires. Sabe o que eu mais aprendi com meu pai? Era turrão, era briguento. Não tinha uma reunião de obreiro que meu pai não tinha que ter um assunto para fazer para ver o que suco ferver. Pense num homem chato, sarna. Mas não tinha uma reunião que meu pai não tivesse um assunto para levar para a reunião. Ele tinha que disciplinar alguém, ele tinha que medir o cabelo de alguém, era daquele tempo, né? Ele tinha que ficar olhando o comprimento da saia de alguém, ele tinha que fiscalizar se alguém jogava bola escondido. Era com meu pai. Toda reunião ele tinha que ter um assunto para incomodar. Ou ele tinha que saber aonde foi que o pastor gastou dinheiro, cadê as notas. Brigaram com meu pai. Orou por um monte de gente, Deus usou ele para curar um monte de gente, morreu travado, sem nada. Nunca destravou em nada. Eu não quero passar pela história sem deixar um legado. Que legado é esse, pastor? Que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Quem tem as minhas redes sociais pode ler lá, postagem de hoje. Na última postagem que eu fiz, tem um comentário de uma irmã lá que me emocionou no meio da tarde. Está lá no Facebook. Ela colocou lá um agradecimento dizendo que não sabe o que fazer até hoje para agradecer pelas orações e pelos conselhos que eu fiz à vida dela. Que ela se emociona até hoje quando vê o meu nome ou quando lembro do meu nome. Já ganhei. Mas e o resto, pastor? O que for meu, vem. Eu não quero forçar nada. Eu não vou engravidar de coisa gerada na terra. Porque o que for gerado no céu tem hora para vir, e essa eu não preciso forçar, essa eu não preciso comprar. O que for meu será meu
pelas vias de Deus. E infelizmente, não sei se é porque nós temos pouco tempo de conhecimento bíblico. Irmãos, eu sou chato com isso. Terminou meu tempo já. Mas como eu sofro com essa falta de conhecimento do Evangelho que nós temos no Brasil. De gente que aprendeu a orar bastante. E eu respeito, pelo amor de Deus, e eu quero que me respeite também, porque eu também sou homem de oração. Mas eu aprendi que até a oração, e eu não estou forçando, se vocês quiserem jogar lá na tela o texto, lá na tela o texto que o pastor Arthur leu, é só, você vai ver uma sequência lá, que tudo fica travado no princípio, inclusive a resposta da oração. As pessoas não percebem. Não, mas tem que ser porque eu sou de oração. Esquece, meu filho, se você não tem princípio, tua oração morre na casca e não passa do teto. O princípio vem antes da oração. O princípio vem antes do jejum. O princípio vem antes da importância que você acha que tem. Porque quando nós falamos de importância, quem é importante de verdade? Por que será que a gente ainda acha que tem gente mais importante que o outro? Por que será que a gente ainda acha que tem uns que são mais santos do que os outros? Se pecado não se mede por tamanho nem por gravidade. Pecado é pecado, filho. Quem está entendendo? Ah não, pastor, mas tem pecado que é mau testemunho, então que ele pague sozinho. Eu não vou ficar falando do pecado do outro para eu pagar junto com ele. Um paga porque pecou, o outro paga porque é bucudo, fofoqueiro, e fica falando o dia inteiro. Quem pecou mais? O que pecou ou o que espalhou o pecado? Os dois. Ou não? Então, amados, pastor, mas por que falhamos tanto assim? Dá para voltar, querido? Eu não sei se está na frente ou está atrás, eu não lembro agora. Eu acho que é atrás. Volta o 16 para mim, eu tenho que achar um. Aqui, ó, olha aqui. Não me escolhesse vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis, e o vosso fruto, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai vos conceda. Agora, dá o 15 para mim. Já não vos chamei de servos, porque o servo não sabe o que faz é o Senhor. Porque quanto ouvi do meu Pai, também tenho feito conhecer. O 14, quer ver? Vós sereis meus amigos se fizerem o que vos mando. O que foi que ele mandou fazer? Amar uns aos outros. Todo o resto que ele falou, inclusive a resposta da oração, está travada nesse aí. Não, a Bíblia não é um livro de versículos isolados que você pode fazer de doutrina ao bel prazer. Esquece, fecha a Bíblia e começa a ler de novo. Ou você usa contexto, ou você vive uma vida igual vive a maioria. 30 anos dentro da igreja travado, orando de madrugada, jejuando, travado. Gente que tem o ministério travado, gente que não cresce, que se aborrece e que ainda fica perguntando por que outros chegam na igreja com 2 anos já estão lá em cima e outros ficam 30 anos travados. Eu vi na história do meu pai. E não é porque ele já morreu, e não é porque ele já morreu, porque a minha esposa está aqui e sabe que nós cansamos de se pegar na mesa sobre esse negócio. Eu vivi dizendo ao meu pai: pai, para com isso. O senhor se mata sozinho. Cansei de falar para o meu pai: o senhor se mata sozinho, o senhor é um homem de oração, eu tenho pena. Cansava de dizer para o meu pai. Ela sabe que meu pai era turrão e eu não caí muito longe, né? Diz que a fruta... Nós éramos 2 briguentos. Só que eu queria ver o melhor dele. E hoje eu dizia para minha irmã
que cada um pague sozinho por aquilo que fez, porque às vezes eu não dou conta nem do que eu faço. Agora, além de ter os meus pecados para prestar conta, eu vou ter que se incomodar com os outros. Queridos, fique de pé. Eu tenho uma última fala. Eu tenho uma última fala e depois nós vamos orar. E eu peço a tua tolerância de 1 minuto só. Eu sou pastor há 27 anos. Mas eu comecei a liderar dentro da igreja aos 13 anos de idade. Aos 13 anos eu tinha 5 funções dentro da minha igreja. Eu já disse isso aqui. Mas é só porque o Espírito Santo me fez lembrar de algo muito importante aqui agora. Um dia, numa igreja que eu pastoreava lá no Rio Grande do Sul, eu estava bem tranquilo na minha casa com a minha esposa. Final de tarde no domingo, o grupo de louvor ensaiando para o culto à noite. A gente feliz da vida e eu concentrado na mensagem que eu ia pregar à noite. Domingo, finalzinho de tarde, quase indo se arrumar para ir para a igreja. E o grupo de louvor ensaiando lá na igreja. Que eles iam mais cedo ensaiar para o culto. Daqui a pouco, o meu filho me liga e diz assim: pai, vem aqui na igreja resolver um problema que o suco ferveu aqui no ensaio. Eu tenho certeza que com os pastores novos colegas isso nunca aconteceu. Aí você sai do teu descanso, da tua casa, e tem que resolver problema no ensaio de um grupo de louvor que está se preparando para louvar no culto à noite. Faltando 2 horas, 1h40, 2 horas para começar o culto. E no meio do caminho, dirigindo o carro, Deus me deu uma frase que eu nunca mais esqueci. Eu disse: Deus, eu não tenho lado, eu vou chegar lá, está lá o meu filho, eu não sei o que aconteceu. Como é que eu me comporto? E o Espírito Santo me disse assim: quando você chegar lá, apenas ouça. Primeiro ouça. E eu cheguei lá e ouvi. E eu descobri que eles estavam discutindo por causa de uma música. Por causa de uma música. Alguns gostavam, outros não. E aquilo foi motivo de uma discussão no meio do ensaio, que atrapalhou e parou todo o ensaio. E aí eu, ouvindo eles, comecei a pensar assim: se eu fico do lado do fulano que eu gosto muito, é porque eu gosto muito. Se eu fico do outro lado porque eu tenho meu filho, é porque eu gosto, porque eu amo meu filho. Aí o Espírito Santo falou assim: faça uma pergunta para eles. Independente do lado, independente de quem gosta do hino A ou do hino B, quem é que está ganhando essa pendenga aqui? É Deus ou é o diabo? É o reino ou é o inferno? E quando eles terminaram de falar, eu disse assim: quem é que está ganhando isso aqui? Nesse exato momento vocês deveriam estar fazendo o quê? E eles me conhecem, sabem os princípios de reino que eu tenho ensinado por aí. E é exatamente por isso, inclusive, que eu tenho agendas, graças a Deus. Todos eles entenderam na hora, até porque a pergunta nem foi minha, foi do Espírito Santo. Quem é que ganha quando o diabo consegue parar um ensaio? Quem é que ganha? Aí um deles teve coragem e falou assim: pastor, eu entendi, ninguém está ganhando. Porque se nós cantarmos o hino, o reino ganha. Se nós brigarmos por causa do hino, o diabo ganha, ninguém ganha, todos nós perdemos. Porque se o diabo ganha, não ganha nenhum lado. Alguém está entendendo? Sabe, queridos,
reino de Deus tem que ser maior do que as nossas vontades. O reino de Deus sabe como conduz a si mesmo. O reino de Deus é maior do que todos nós juntos. E Jesus morreu para que o reino dele fosse estabelecido. E para que as nossas vontades morressem lá na porta. Porque enquanto as nossas vontades, os nossos desejos, e eu disse a eles: por que você não gosta de tal hino? Ah, porque ele é muito antigo. E você, por que só gosta do outro hino? Ah, porque é um hino mais novo, mais atual, mais moderno. Eu digo, e na hora do culto? Como é que fica esse negócio? Se vai ter um monte de gente aqui que gosta dos hinos modernos, mas também tem gente que gosta dos hinos antigos. Pastor, eu entendi. Quem sabe a gente canta um de cada. Eu falei, agora vocês entenderam. Porque no culto, não é a vontade de quem toca ou de quem não toca. No culto, é o Espírito Santo quem tem que falar com toda a igreja. Para conseguir conduzir um culto racional à presença de Deus. E se todos cedem, todos ganham. Destravam aquilo que está na palavra. O Senhor é glorificado, as almas continuam sendo salvas e a obra de Deus progride. Se as pessoas tentam ganhar na marra, elas não ganham, o reino perde, as almas não vêm. E eu só conheço um que fica batendo palma. Viva pelo reino de Deus, renuncie. Não seja instrumento de nada que não seja exaltar o nome do Senhor. Quem está me entendendo diz amém? Seja instrumento da vontade de Deus. Por que eu parei de brigar pelas minhas coisas? Compartilhei essa semana. Eu parei de brigar pelas minhas coisas. Sabe por quê? Porque enquanto eu quiser fazer a minha justiça, a justiça dele não vem. Ou eu creio que ele é justiça, ou ele não é justiça sobre todos nós. Mas ele é Deus de justiça. Ele é Deus de justiça. Pastor, mas bem que Deus poderia dar uma acelerada nessa justiça. É. Talvez você não leu a Bíblia ainda, porque não é tempo de justiça. É tempo de graça, é tempo de remissão, é tempo de amor, é tempo de perdão e é tempo do advogado. E o juiz? Bom, vai chegar a hora do juiz. Não quero estar na frente dele quando ele for juiz. Alguém entendeu? Que você participe, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Que você esteja pronto para o tribunal de Cristo. Que você seja chamado para participar do tribunal de Cristo. Porque esse vai ser só para galardão. E tem gente que quer tanto a justiça na marra, que vai acabar se encontrando com ele no trono branco. Mas daí o negócio vai ficar feio. Não queira estar diante dele no trono branco. Por quê, pastor? Porque são dois tronos separados. O primeiro é o tribunal. No tribunal, Cristo nos chama para entregar galardão. Todos salvos. No trono branco, ninguém será salvo. Condenação eterna, não te conheço. Queira encontrar-se com ele no tribunal de Cristo, onde você vai receber galardão por ter renunciado nessa terra e perdido diante dos homens, mas ganhado diante dele. Não deseje conhecer o supremo juiz do trono branco, porque lá, eu fiz o teu nome, eu nunca te conheci. Feche os teus olhos. Saia daqui respondendo uma pergunta só, antes de eu orar. Quem é que está ganhando, você ou o reino? É tempo da gente ganhar ou do reino ganhar? Deixa o reino ganhar. Deixa o reino de Deus ganhar.
Você tem tantos pecados quanto todos os teus irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nenhum de nós estaríamos aqui. Viva pelo reino de Deus hoje, receba a recompensa na hora certa. Viva pelo reino de Deus hoje, receba a recompensa. Viva pelo reino de Deus, Deus está falando com você nessa noite. Abra o teu coração para as coisas do Espírito Santo. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Abra o teu coração para o Espírito Santo. Pai, eu não tenho mais tempo. Que o teu poder se manifeste nas nossas fraquezas. Que o Senhor nos revista nesse tempo da tua graça. E que nós possamos entender que esse não é um tempo de ganhar diante dos homens. Esse é um tempo do reino de Deus ganhar, para que as almas possam chegar aos teus pés. Que o Senhor continue operando em cada um de nós a tua misericórdia, porque esse é um tempo de misericórdia e não de juízo. Porque quando chegar o dia do juízo, eu quero estar do teu lado, assentado, julgando as nações. Que o Senhor estabeleça o teu poder, que o Senhor ministre em cada coração a tua vontade. Que o Senhor abençoe cada vida, cada casa, cada família. Que o teu nome seja glorificado em nossas vidas, através do nosso testemunho, através daquilo que falamos. Que nós possamos deixar, ó Pai, fluir de nós a tua água que mata a sede, não aquela que traz mais angústia. Senhor meu Deus, que de nós possa fluir paz e não tribulação na vida das pessoas. Que de nós possa fluir pão. Que de nós possa fluir a tua luz e não rancor. Senhor meu Deus, que de nós possa fluir o teu amor. Que o Senhor possa continuar nos usando como instrumentos que aproximam de Ti, não os que afastam. E que o Teu poder seja exaltado entre as nações. Abençoa esta igreja. Abençoa a liderança dessa igreja. Porque é na paz da liderança que eu tenho paz. Foi isso que disseste ao teu povo escravo contra Nabucodonosor: na paz da cidade todos terão paz. Que nós possamos entender, Pai, que o Senhor é maior e que é o Senhor quem cuida de cada um de nós. Assim abençoa toda essa igreja, este campo, cada um dos pastores que aqui estão, cada um desses homens abnegados que abriram mão das suas próprias vidas para cuidar do teu rebanho. Cada líder que aqui está, todos os setores, todos os líderes e liderados, toda a liderança de departamentos. Eu não estou aqui nesse altar a passeio. Eu libero uma palavra, Senhor. Que o teu poder se manifeste tudo e em todos, porque é assim que diz a tua palavra. Nos abençoa, Pai, eu te peço nesta noite. Que a tua abundância possa fluir em cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus por a sua palavra. Queridos, domingo nós temos o culto de Santa Ceia. E nós temos 2 compromissos. Os irmãos lembram qual é? O templo central, o óleo e a oferta missionária. Então, por favor, por bondade, marca na agenda do celular aí, traz 3, 4 frascos, né? Aquilo que você puder sentir, ou em valores, o irmão Vilmar está recebendo, ou pode ser em espécie, para nós estar confeccionando as cestas básicas. Então, domingo, grande culto de Santa Ceia, oferta missionária e o óleo para a cesta básica. Amém?
Pastor Paulo Breula, vem dar a bênção apostólica, lê o versículo junto conosco.